Olá a todos, dando continuidade à o assunto de detecções de sinais. Na aula de hoje iremos estudar um pouco a questão das probabilidades, das funções de densidade de probabilidades e de como essas funções são aplicadas no problema de detecção de sinais, beleza? Bom, as referências desse assunto aí vocês podem encontrar nos dois livros do Kay, de teoria de detecções, nos capítulos 1 e o 2, e no livro de probabilidade, também do Kay, que corresponde ao capítulo 1. Bom, um ponto importante é que essas teorias, como a teoria de detecção, bem como a teoria de probabilidade e processos aleatórios, é muito maior, ou seja, muito mais estende muito mais assuntos do que será contemplado nos nossos vídeos. O objetivo dos nossos vídeos é mais ou menos estudar o básico dessas duas teorias de detecção e probabilidade para que seja aplicado nas pesquisas realizadas no nosso laboratório, tá bom? Bom, recapitulando o nosso problema de detecção, ou seja, o processo de detecção, o processo de detecção consiste em realizar uma decisão, ou seja, está sempre atrelado a uma decisão. E no nosso caso específico, a nossa decisão vai ser uma decisão binária, ou seja, vou escolher a presença ou ausência de resposta, um sim ou não, tá bom? E essa decisão é realizada a partir de um conjunto de dados, ou seja, existe um conjunto de dados que esse conjunto de dados é conjunto de dados, sendo muitas vezes esse conjunto de dados é proveniente de uma medida. No caso do nosso exemplo lá do satélite, esse conjunto de dados corresponde ao sinal de onda eletromagnética medida pelo receptor. E no caso nosso específico de EG, corresponde ao sinal coletado pelo próprio EG, ou seja, o exemplo disso, no nosso caso, é o sinal de EG. Ou seja, a partir desse sinal de EG, vou, por meio da teoria da detecção, realizar uma decisão se está presente ou não está presente o potencial evocado. Beleza? Esse processo de decisão pode ser representado por duas hipóteses, sendo a hipótese 0 e H1. 0 no nosso caso aqui, vou indicar quando o sinal somente, o conjunto de dados representado é somente contido por ruído, e H1 é quando o conjunto de dados é composto por ruído mais o sinal que eu desejo analisar. Beleza? Bom, o que seria esse ruído? Esse ruído seria tudo aquilo que está sendo registrado que não é o sinal específico que eu quero detectar. Por exemplo, voltando ao nosso sinal de EG, quando eu realizo a coleta, além de no caso do nosso exemplo, que eu quero apresento um potencial, uma estimulação sonora, então espero que tenha sido evocada uma resposta auditiva. Então, junto com o registro da resposta auditiva, tem outras atividades cerebrais que acontecem ao mesmo tempo. Então, ao realizar a coleta do sinal de EG, eu coleto o meu sinal mais o meu ruído. Então, em nossa hipótese nula, é quando o registro do meu sinal só está contido o ruído. Ou seja, no caso, o ruído seria todas as outras coisas, atividades, sinais no quais eu estou sendo medido, no qual eu não quero. Deixa eu trelar aqui, ó, até assim, ou seja, não quero. E o nosso ruído, nosso H1, quer dizer, que é na hipótese H1, é quando eu realizo o nosso sinal, medida é composto por nosso ruído mais o sinal, ou seja, tem o que eu quero, que seria o sinal que eu estou querendo procurar, foi registrado pelo nosso conjunto de dados, mas também junto com esse sinal, na hora de medir, eu acabo medindo também o nosso ruído, ou seja, o que eu quero, que seria o sinal, mais o que eu não quero.
eu estou representando isso para ficar uma forma mais fácil, didática, para você entender isso, tá bom? Bom, então a partir desse nosso sinal, como é realizado esse critério, nossa decisão? Eu pego isso, aplico isso a esse sinal, uma transformação T, que depois nós vamos dar o nome dessa transformação, escolher melhor essa transformação, e depois disso vai sair um valor e eu comparo esse valor com o limiar. Ou seja, o que nós vimos isso na primeira aula de teoria de detecção. Então, nosso problema de detecção resume a coletar os dados, aplicar uma transformação a esses dados e a partir disso comparar com o valor crítico. Então, para otimizar nossos dados, obter um melhor resultado, na verdade, nesse processo de detecção, seria interessante realizar um modelo baseado em cima dessas duas hipóteses, ou seja, na condição quando tem só um ruído, ou seja, quando não tem um sinal, só realizo um registro de coisas que eu não quero, ou quando eu tenho o nosso sinal presente dentro dos dados coletados, do registro nosso ali. Bom, então, como de otimizar esse nosso operação aqui, otimizar nosso processo de detecção, é por meio obter modelos que possam descrever essas duas hipóteses e a partir desses modelos otimizar o nosso detector, ou seja, que seria essa função de transformação T que eu tenho aí, beleza? Bom, vale ressaltar que esses modelos são uma tentativa de representar essas duas minhas hipóteses, ou seja, ele não vai representar fidelmente do que acontece com o mundo real, mas é uma tentativa matemática de descrever esses modelos, beleza? Ou seja, sempre quando eu vou aplicar um certo modelo, sempre está inserido nesse modelo um determinado erro, porque é uma tentativa de você escrever um processo natural por meio de uma equação. Bom, então para descrever esses modelos, inicialmente é bom entender qual é a natureza dos nossos sinais. Os nossos sinais são caracterizados com sinais estocásticos. Então, para entender melhor, vamos colocar um exemplo aqui que eu estou realizando o registro de uma atividade EG, ou seja, tem nosso tempo aqui e amplitude. E tem uma série aqui do nosso sinal que está coletado aqui, ó. Bom, então o que quer dizer essa natureza aleatória desse sinal? Eu sei mais ou menos qual é o valor que ele pode apresentar ao registrar a coleta. No caso do exemplo aqui, eu sei mais ou menos que esse sinal meu pode variar nessa minha faixa de tensão aqui, ó, de 1 volt para menos 1 volt aqui. Mas, no entanto, eu não posso ter certeza de 100% qual será a minha medida. Por exemplo, tipo assim, se eu fizer um experimento, vai ter esse comportamento. Se eu realizar outra coleta, o sinal vai ter um comportamento similar ao passado, mas com uma certa diferença. Ou seja, os valores estão situados em uma certa range, mas, no entanto, eu não posso prever com exatidão qual vai ser o valor. Ou seja, eu posso só dar uma ideia de probabilidade, ou seja, esse valor tem uma tendência de 90% estar entre a faixa de menos 1 volt e 1 volt. Mas, no entanto, eu não posso dar certeza, por exemplo, no caso aqui, afirmar que o ponto no tempo, por exemplo, de 5 segundos tem o valor, não posso prever o valor de 2 volts. Ou seja, eu não consigo prever qual é o valor da minha medida, mas eu tenho ideia mais ou menos qual é a faixa dessa minha medida. Bom, esse comportamento de sinais aí, eles podem ser descritos por meio das funções de probabilidade dele. Eu não posso aferir de maneira exata qual é o valor do meu dado, mas, no entanto, eu posso modelar eles por meio da probabilidade dos valores possíveis que ele pode apresentar. Beleza? Outro ponto importante disso, porque utilizar a probabilidade, querendo ou não,
sempre estamos trabalhando com sinais medidos. Então, ao realizar a medida, o próprio sistema de medição mesmo já tem uma incerteza associada àquela etapa de medição. Ou seja, toda vez que você vai medir alguma coisa, sempre tem uma incerteza naquela medição. Um tipo de exemplo, por exemplo, a questão da balança. Toda vez que você for medir, mesmo que seja uma variação nas casas decimais, nunca vai ser a mesma medida. Sempre tem algum erro associado a esse processo de medição. Beleza, gente? Então, a partir de agora, quando formos descrever, tentar modelar as condições nossas de hipótese, sempre utilizaremos modelos baseados